logo seguida de pequenas lesões avermelhadas na pele. Cuidado, pode ser a doença mão, pé, boca. Você já ouviu falar? Quais são os principais sintomas? Tem como prevenir? Muitas perguntas sobre uma doença que pode ser o pesadelo de muitos pais irresponsáveis, né? Mas calma, que a gente tem ajuda para nos ajudar a compreender melhor essa doença, também chamada de síndrome mão, pé, boca. A gente vai conversar agora com a médica pediatra Priscila Massotti. Priscila, seja muito bem-vinda. Olha, só de falar o nome mão, pé, boca, eu confesso que eu já dei uma certa arrepiada aqui, porque eu fiquei com medo do meu pequeno pegar essa doença, apesar dele não ir para a escolinha, mas tem contato com crianças que vão para a escolinha. Que doença é essa, Pri? Meu Deus. Meu Deus. Pesadelo das mães e dos meninos também, né, gente? A síndrome mão-pé-boca é uma doença causada por vírus, né? É um enterovírus, um vírus que mora no nosso intestino, né? E aí são vários tipos que podem causar, tanto que por isso a gente vai ver uma diferença gritante, às vezes, entre o quadro em uma criança e em outra criança. E é uma doença que cursa com tudo que uma virose tem, que é febre, às vezes diarreia, pródromos gripais, né, que são aqueles sintomas que antecedem coriza, tosse, etc. E aí vem a surpresa, que são as lesões de pele, né? São lesões preferencialmente em mãos, pés e na boca. E essas lesões, elas podem estar do lado de fora da boca e do lado de dentro da boca, né? Como se fossem umas aftas e umas bolinhas, né? E pode dar em áreas alternativas também, né? Então, algumas crianças vão ter em joelhos, em cotovelos, no bumbum, na genitália. Então, a gente tem essa distribuição mais comum, mas pode variar um pouquinho. Às vezes eu vou ter criança que vai ter lesão na boca e não vai ter na mão. Pode variar um pouquinho. E aí você falou que ela é causada por um vírus, né? Como que é feito o contágio? Olha, o contágio, para nosso desespero, pode ser de diversas formas. O contágio pode ser por contato com a saliva de uma criança com a outra. Pode ser feito pelo contato com o líquido das lesões. As lesões, elas dão como se fossem umas bolinhas bem pequenininhas. E aí esse líquido pode transmitir, e pelas fezes também. Então, infelizmente, criança, a transmissão de doença do tipo fecal oral, né, que a criança às vezes tem contato com a fralda, põe a mãozinha e põe na boca, e aí passa na mesa, outra criança vem, põe a mão, lambe e tudo. Então, o contágio, ele é bem fácil, digamos assim, porque são muitas vias de contágio. E aí, quanto tempo, mais ou menos, essa doença ela demora, né? Pelo contágio, até a manifestação e até a criança melhorar também, né? Porque eu imagino que deve ser uma situação muito difícil estar ali com uma criancinha, principalmente quando as lesões são ali na boca, né? Na parte interna. Como é que a criança vai se alimentar, Priscila? É muito difícil, gente. Ai, meu Deus. Então, assim, em relação ao tempo, né, de evolução dos sintomas, normalmente 1, 2 dias para uns 2, 3 dias para iniciar os sintomas. As lesões, elas podem durar até uns 14 dias. Se você for esperar a evolução natural dela, pode demorar até uns 14 dias. Só que os primeiros dias é que são os piores sintomas, assim, em relação à febre, desconforto, mal-estar. Mas as lesões, elas ficam aí, né? O contágio pode ir até 8 semanas pelas fezes. E a gente ainda pode ter, assim, sintomas pós-infecciosos, né? Que às vezes eu posso ter queda de unhas depois de um mês que a criança já melhorou. Então, assim, não são todas as crianças que vão ter esses sintomas pós-infecciosos, mas as crianças que principalmente tiverem um quadro muito florido, muito grave, elas vão podem evoluir com esse sintoma. E quando eu digo grave, não é grave de risco de vida, tá? É uma doença autolimitada, benigna, costuma não ter complicações graves, mas é uma doença que eu digo no sentido de ser muito intensa, de ter sintomas muito intensos, de ter muitos sintomas. Ser muito agressiva nesse ponto de sintomas, né? Isso. E aí eu tô pensando aqui, porque assim, normalmente quem vai lidar com aquela criança que está adoentada é um adulto. É uma doença restrita à infância ou não? Ou o adulto também pode se contaminar? Adulto também pode se contaminar. É menos comum, porque a gente já tem uma imunidade, às vezes a gente já pegou quando era criança, né? Mas o adulto também pode pegar. Você tinha me perguntado sobre as lesões na boca e alimentação. Sim, é verdade. Né? Como é que faz para alimentar uma criança que está com essa, né, com essa situação, com essa condição? Bom, essas lesões, né, se a gente for esperar, né, evolução natural, ela vai demorar uns 14 dias aí para melhorar.
Mas a gente já tem alguns recursos hoje que a gente pode usar, né? Então, em relação à dor e à melhora da lesão, a gente pode usar anti-inflamatórios com horários fixos nos primeiros dias, que são os dias mais tensos. A gente pode usar analgésicos. Para crianças maiores de 2 anos, a gente pode usar sprays anestésicos. Antes de 2 anos não pode, porque existe um risco associado, né, de absorção e até de engasgo da criança. E hoje, graças a Deus, a gente tem um recurso muito bom que é a laser terapia, né? Que as consultoras de amamentação costumam usar para as mamães que estão com o mamilo ferido e etc. Mas a gente consegue utilizar esse mesmo laser nas lesões de boca e aí faz melhorar muito mais rápido. Ai, que coisa boa. É muito bom. Nossa, que alívio, assim, né? Que notícia boa saber que tem essa possibilidade. O laser, ele age como na ferida? Ele ajuda na cicatrização. Ele acelera rápida. esse processo. Acelera. Então, uma cicatrização que ia levar aí 10 dias para acontecer, melhora em 3 dias, 2, 3 dias. Né? Às vezes, no dia seguinte, a criança já está muito melhor. Né? Então, é um tratamento realmente muito bom, que normalmente é feito ou por enfermeiras, consultoras de amamentação ou odontopediatras. Então, é um recurso. Um recurso muito, muito bom. Agora, enquanto a lesão ainda existe, ainda tem coisas para a gente fazer. Além da analgesia, do spray anestésico, né? A alimentação tem que ser um pouco mais cuidadosa, porque eu tenho que evitar alimentos salgados, cítricos e muito quentes, né? E também aqueles alimentos que machucam a boca. Então, por exemplo, um biscoitinho muito cheio de pedaço, que pode machucar, a gente evita. Então, nós vamos dar preferência para uma alimentação mais pastosa, mais friazinha, né? Tem alguns, dependendo da faixa etária, às vezes a gente até orienta os pais a dar sorvete. Porque às vezes a criança, por mais que ela não precise, né, entre aspas, para sobreviver, comer, ela precisa mais tomar líquidos, a criança fica muito debilitada quando ela não consegue comer. E como é uma doença que cursa com estado geral bom, na maioria das vezes a criança não fica baqueada, não fica moada, não perde o apetite, ela tem fome e não consegue comer. E aí ela fica bem fraquinha. Né? E imagino que fique irritada também, né? É uma criança que vai ficar mais irritada pela dor, pela fome, e aí tem que ter um pouquinho de paciência com esse quadro, né, Priscila? Sim, sim. Tem que ter paciência, tem que dar muito colo, muito peito, né? Para o neném que mama, é excelente. Normalmente eles param de comer e ficam só mamando. E muito importante a gente falar também, Vanessa, que um sintoma, o mais grave que pode acontecer nessa síndrome, mão, pé, boca, é a criança não conseguir ingerir líquidos. E aí, nesse caso, a criança precisa ir para o hospital mesmo. Às vezes a criança vai ficar internada tomando uma hidratação na veia porque ela não consegue comer. Não comer tá tudo bem, mas não tomar líquidos não pode, porque a desidratação ela é potencialmente grave, ameaçadora à vida. E ela evolui muito rápido, né? Muito. Criança desidrata muito rápido. Nossa, é bom ficar atento a essa questão. É uma doença que pode ser confundida com outras doenças, por exemplo, né? Sarampo. Eu estou pensando pela parte, né, visual da doença, né? Pelas bolinhas e tal. Sarampo, herpes, pode ser confundida? Com certeza. A gente tem, por exemplo, estomatite herpética, que dá lesões na boca também, mas a diferença é que não dá lesões na pele, é só na boca. A gente tem, por exemplo, lerpangina, que é uma prima da mão, pé, boca, uma prima da estomatite, que dá as aftas só na garganta. As lesões nessas vesículas, que são essas pequenas bolinhas que dão na pele, parecem com as de catapora, de varicela. E aí o que vai diferenciar de fato é a evolução da doença e o exame físico. Então o pediatra ele tem que examinar a criança, tem que avaliar a criança por completo, conversar com os pais, entender quando começou, como evoluiu, para poder chegar a um diagnóstico. Muitas vezes são diagnósticos que a gente vai fazer clinicamente, só pela conversa e exame físico. Não vamos fazer exame. A criança que já teve mão, pé, boca, ela pode ter novamente? É uma doença reincidente? Ai, meu Deus! Pode, porque são vários vírus, né? Não é um tipo de vírus só, né? Então, a criança pode ter mais de uma vez. Sim, a prevenção passa por onde, então, Priscila? Pelo amor de Deus, deixa eu anotar aqui, né? A prevenção passa por onde? Bom, não tem muito para onde correr. O que a gente vai fazer, né, é lavar a mãozinha da criança, trocar as fraldas e lavar as mãos após a troca de fraldas, para não passar de uma criança para outra. Na escola, né, não existe definido na literatura
um tempo de isolamento, um tempo que a criança precisa ficar afastada, mas normalmente recomenda-se que essa criança fique afastada enquanto ela ainda estiver salivando muito, porque às vezes a dor é grande, a criança não consegue engolir nem a saliva, né? Então, enquanto a criança estiver salivando muito, enquanto a criança ainda não estiver se sentindo mal, manter esse afastamento. Mas é um afastamento muito mais pelo bem-estar daquela criança que está doente do que pelo contágio, porque o contágio ele vai acontecer e não tem como você afastar uma criança 6, 8 semanas da escola. Né? Aí o prejuízo é muito maior do que o benefício. Então aqui a gente deixa, né, o reforço de pedir para as mamães, para os papais darem uma atenção especial à higiene da criança, né? Isso. De limpar as mãozinhas, na hora da troca de fralda também ter esse cuidado, porque nesse caso todo cuidado é pouco, né? Exato. Todo cuidado é pouco e não quero desanimar não, mas é insuficiente. Oh, porque meu não tem muito pai. o que fazer. Oh, meu pai tá... Acaba transmitindo muito mesmo. Então tá. Pri, muito obrigada. Caso o pessoal de casa, né, tenha mais dúvidas relacionadas a essa doença e outras doenças também, como que faz para te encontrar nas redes sociais? Bom, nas redes sociais vocês conseguem me encontrar no Instagram, no TikTok com o mesmo IG, que é dra.priscilapediatra, Priscila com SC e 2 Ls. E se tiverem interesse também em me procurar no consultório, tem o WhatsApp do consultório, é só deixar uma mensagem lá que a minha equipe manda para vocês todas as informações. Pri, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E a você aí, ó, papai, mamãe, responsável, fique atento a qualquer um dos sintomas que a gente falou aqui. Caso perceba um ou mais no seu filho, entre em contato com o pediatra que acompanha o seu pequeno, para que ele possa avaliar, né, seu filho e dar as orientações necessárias para aliviar, principalmente, né, os desconfortos causados por essa doença. Até mais!